Olá, buenos dias. Hoje a gente vai falar sobre doutorado e todo esse processo. Meu nome é Rafael Cadamuro, sou biólogo, mestrado em virologia e em 6 meses doutor em virologia aplicada à bioinformática. Ou bioinformática aplicada à virologia, enfim. Hoje eu quero falar um pouco sobre desde como a sociedade nos vê e, no fundo, como, como nós não, mas acabou se criando socialmente uma armadilha social que, que é fácil da gente cair, e também sobre ego dentro da área acadêmica, porque é onde eu trabalho, onde eu estou agora. Pode ser que no futuro eu fale de outra perspectiva, mas aqui ainda é de como eu vivo. Bom, primeiro sobre a armadilha social. Se você quer saber mais sobre isso, me acompanha sobre. Se você quer saber mais sobre isso, veja esse vídeo inteiro para a gente discutir um pouco isso juntos aqui. A sociedade, ao longo dos anos, mesmo que tenha sido um pouco visto de forma negativa a acadêmicos, como muito teórico e algo assim, eu vejo que mesmo assim temos um espaço. E existe também uma certa parcela da sociedade que nos valoriza, como a pessoa é PhD, a pessoa é doutora naquela área. E é uma questão tão complicada, né? Porque por um lado, primeiro, quem vive nessa área acadêmica compreende, e se não compreende, tinha que parar para refletir sobre isso. É um trabalho, cara. É um trabalho. Então não fala assim, você está estudando ainda. É um trabalho. Existem trabalhos que são mais teóricos que outros, beleza? Você acha que pessoas que, sei lá, que descobrem teoremas ou que resolvem teoremas que não resolvidos ainda, seja da física ou da matemática pura, você vai dizer que essa pessoa que resolveu aquele teorema, ela só estudava, ou você vai dizer que ela trabalhava com aquilo? Sabe? Então cuidado. Mas essa é a primeira forma, uma das primeiras formas, na minha opinião, de desvalorização, sabe? Da nossa atividade como pesquisador. E eu falo isso não é nem querendo... Não me tratem como médico. Na verdade, Deus me livre. Só que, assim como muita coisa na sociedade, eu vejo que é fácil cair em 880, sabe? Então, ou você só está estudando e nunca trabalhou, né? Alguns falarão isso. Ou, de fato, você é o ótimo, é o grande, é o pica, é a pessoa foda que fez doutorado, não sei o quê. E, ao meu olhar, a desconexão está na falta do bom senso e do meio termo. Aristóteles já dizia que o segredo estava no equilíbrio. Mas, claro, a gente não controla a sociedade. É só um olhar crítico, né? Então, esse alimentar social sobre a área acadêmica, em parte negativa, de que só estuda e não trabalha, e só vive de teoria e não resolve nada na prática, sendo que, na verdade, depende muito, porque tem toda a área de biotecnologia, por exemplo, vou falar da minha área, engenharias, e tem a sua função, tem a sua função. O estudo das áreas sociais, contabilidade, por exemplo, outras áreas talvez mais... Outra área de ciências políticas também tem seu valor. E cada um tem que fornecer resposta para aquilo que está afim, entendeu? Tem gente que está afim de descobrir o novo biodiesel mais barato do planeta, de mais fácil produção e barato. E tem gente que quer debater outras coisas, sabe? Sociais, políticas, de regiões específicas, de países específicos, de grupos sociais, minoritários, enfim. Então, é bom que tenha gente para tudo, na real. Então, por outro lado, partindo dessa negativa social, que também tem a parte positiva, ao meu olhar, né? Isso facilmente
alimenta o ego de quem está na vida acadêmica e na área acadêmica. E isso é muito complicado, porque primeiro que a gente não quer ser taxado como só estuda, segundo que, vamos lá, muitas vezes quando você faz um processo de doutorado, mestrado, doutorado, você, talvez sim, talvez não, beleza? Mas existe um estímulo forte para que você descubra todo um bloco de informações, de uma lacuna que exista de informação sobre algum contexto específico no mundo. Pode ser social, mas pode ser também outro. Mas é isso. Descobri isso. Tá gravando, beleza. Então, existem atividades que você pode se aprofundar, mas existem muitas atividades profissionais que às vezes não necessariamente você se aprofunda, você não é nem diminuindo, tá? É uma observação crítica. Muitas vezes você passa a ser só um repetidor de técnicas, o que não tem problema. Mas trago isso para compararmos níveis de profundidade de conhecimento. E que, de certa forma, sim, isso deveria ser bem remunerado, conforme você se aprofunda cada vez mais no nível de conhecimento. Então, sei lá, um médico geral, clínico geral, ele tem um bom nível de conhecimento geral. Depois que ele passa a ser especialista, é outra consulta, é outro valor, e ele achou um bloco um bloco de informação que ele tinha que preencher, que ele tinha que descobrir, entender melhor, uma cirurgia específica, uma área específica, e agora ele entende, tem uma compreensão daquilo, e agora ele cobra por aquilo e ele fornece aquilo. É que esse é um exemplo bem prático, mas, enfim, seguindo nessa linha. Isso é um olhar, é uma forma de expressão de como muitas vezes poderia e deveria ser o processo de doutorado. E claro, acompanhado de uma remuneração. Porra, a galera quer grana. Honestamente, o sistema de certa forma nunca vai mudar, então, enfim, cada país tem sua forma de remunerar e no geral todos não vão pagar tão bem. A menos que seja industrial, digo, a nível de governo dificilmente. E tudo vai ter prós e contras, enfim, essa discussão também é outra discussão. Só que o complicado é isso. O doutorado, o processo doutorado, a vida acadêmica, a área acadêmica tem muito ego. E é muito difícil você não se contaminar por isso. Até porque você quer performar bem. E não quer ser tão medíocre assim. Mas aí eu te pergunto, o que é ser medíocre? Você concorda que tem parâmetros distintos? Vamos lá, você que estudou em escola pública ou particular. Mas até em escola pública, na minha época tinha diferença. Tinha uma escola que era a melhor escola pública, que costumava ir os alunos que estavam com mais desejo assim, de estudar e se aplicar e fazer simulado para vestibular e por aí. E tinha as outras escolas públicas, que era aula, prova e deu. Nem se falava tanto em Enem, enfim. E aí beleza, aí tinha lá das particulares também, tinham várias particulares. Então, o medíocre, né, a linha do mediano, varia do ambiente que você está também. E essa é uma reflexão interessante de pensar. Talvez eu falo disso porque eu sou professor também. Talvez o professor que dê aula na na escola particular, que exige menos essa área de vestibular, etc., ele possa se dar, vou chamar assim, ao luxo de não priorizar, tentar entender mais sobre sobre o vestibular, prova, o que cai, o que é cobrado, e ele prioriza outras coisas. Beleza. Então, o mesmo professor em outra escola que exige mais, talvez ele devesse ter que responder bem mais sobre outras coisas, né?
entender mais sobre formato de prova, que tipos de vestibular, que tipos de prova, preparar simulado, enfim, a priorizar muito mais uma carga de trabalho. Isso tudo é válido, mas depende do ambiente. Esse é o ponto. E quando eu falei ali sobre como a sociedade, ao mesmo tempo que pode olhar com desprezo e ao mesmo tempo nos pôr no pedestal, alimenta nosso ego. E é muito duro viver com ego, porque você não quer também estar de novo no 880, que é ou eu sou incrível, putz, ou eu sou medíocre. E isso se relaciona com o que eu comentei. O medíocre depende muito do ambiente que você tá, de várias coisas. Ninguém quer ser medíocre. Eu não quero ser medíocre. Mas vão ter vários eixos de limitações e uma parcela também do quanto você se propõe às coisas. Então, esse é um grande mal da área acadêmica. É como a gente ainda luta para tentar ter respeito, ao mesmo tempo que, por um lado, é só respeito, e no fundo, eu acho que uma parcela de pessoas, não vou dizer todas não, eu tô nessa outra parcela, eu aceitaria ganhar 10 vezes mais e não acharem que eu sou incrível. Só me paga 10 vezes mais. E eu tô de boa. Gente, sou mais um cara que manja fazer uns negócios. Não tem que explicar que eu sou doutor naquilo, que eu tenho todo um maior nível de conhecimento em todo um gap, uma área de estudo de vírus dentro de bactérias, como eles se comportam, onde eles estão presentes, enfim. Tudo isso, sabe? Se apresentar bem é valioso e é algo importante. Mas muitas vezes a melhor forma de demonstrar valor à pessoa ou reconhecer, reconhecimento é financeiro. E aí é aquilo, né? Isso tudo tá tudo conectado, porque você não quer ser medíocre pelo ego. Ao mesmo tempo que o ego é aquilo que é muito alimentado. E a parte financeira ela vem também a cortar um pouco e também ferir o nosso ego. Porque você acredita ter um nível bom de conhecimento, você não só sabe fazer aquilo, você entende muito profundamente aquilo. Não é só um reprodutor, é muito esse conceito no doutorado. Você consegue ver variáveis ali e bolar um plano daquilo. E não só faz, não faz, faz, não faz. Mas isso também vem a ferir muito o ego, né? Bom, acredito que esses são pontos bem relevantes para a área acadêmica. E são maus do século, assim. Ter o ego, ter a presença do ego na área acadêmica é complicado, sim. Isso faz as pessoas terem mais rivalidade, de certa forma, também. E também desprezarem mais os outros. Tudo isso interage muito com o ego. Ah, porque eu não sou pago para aquilo, eu não sou pago para aquilo outro. Uma vez eu li um livro, duro que eu não vou me lembrar o nome, é complicado, beleza. Mas eu lembro de ter lido sobre a arte de servir. E é engraçado esse conceito, mas se você for para pensar, toda vez que alguém pede sua ajuda, de vários níveis, sei lá, desde uma pessoa não está sabendo escrever um texto, pede sua ajuda. Uma pessoa não está sabendo pensar criticamente sobre um assunto, pede sua ajuda. A pessoa está varrendo o chão e pediu para você segurar alguma coisa no ar para ela varrer. Tudo isso é uma forma de serventia. Você está servindo a pessoa. Servindo assim, prestando um auxílio, né? E quanto mais desconectado a gente se coloca da ideia de que é saudável para toda a comunidade e para as pessoas buscarem servir na medida do possível, claro, também adiciono isso aqui, acredito que esse é um caminho de paz e libertação. Porque parte do ego também vem desse olhar. Eu já não sou pago mais para fazer aquilo. Cara, depende, tá? Depende, claro.
Tem coisas realmente que, assim, podemos nos pôr a fazer, mas também é importante mirar naquele 80-20. No 20% de atividade que vai te trazer 80% de melhores resultados. Às vezes, ficar totalmente servindo em algum aspecto e não focar tanto no seu crescimento vai atrapalhar isso. Mas aí que tá, como eu falei lá no início do vídeo, o segredo tá no equilíbrio. Aristóteles. Então, é isso. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá o like e comenta aqui. Você já pensou em servir? E de que forma você serve as pessoas? Você serviu as pessoas essa semana? Um grande abraço. Cheguei na minha universidade, vou trabalhar.